Amados irmãos, amadas irmãs, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Felicíssimos estamos com mais a abertura de um novo trimestre aqui no EBD na web. Sejam bem-vindos, sintam-se bem, junte-se a nós, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente e todo o ministério da igreja. Louvamos a Deus pela vida da superintendência da EBD e de todos aqueles que trabalham com a escola dominical nas centenas de congregações de nossa IEDAL. E estendemos também nossa gratidão a todo o departamento de comunicação e mídia da nossa igreja, na pessoa do pastor Jailson Trajano e todos os irmãos colaboradores. Esse trabalho que chega até você é fruto de mãos incansáveis que se prestam a dar o melhor para o reino de Deus e a proclamação da sua palavra. Meus irmãos, este trimestre estaremos estudando os dons espirituais. Viemos aí do trimestre anterior estudando e ressaltando as verdades do pentecostalismo. É verdade que já adentramos na discussão da atualidade dos dons, e não precisamos repeti-la de maneira mais aprofundada nesse trimestre, pois essa base já foi feita no trimestre anterior, onde reafirmamos a crença de que os dons não foram apenas para a igreja apostólica, a igreja primitiva, mas estão à disposição da igreja através da outorga do Espírito Santo também nos dias atuais, ao longo de toda a história da igreja. Nesse trimestre não vamos discutir a atualidade, mas vamos exemplificar a funcionalidade desses dons. Para que não sejamos repetitivos, eu chamo esta atenção. Estaremos vendo os dons espirituais, os dons ministeriais e a maneira como o homem serve a Deus com este poder sobrenatural, este poder espiritual e, por que não dizer, como no título, esse poder extraordinário. Esta lição de número 1 é linda. Ela diz como título: e deu dons aos homens. Quem deu? Evidentemente Deus Pai. O primeiro grande dom que Deus nos dá é o seu Filho. É o primeiro grande presente que a igreja recebe, é Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. Mas não para por aí. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus garante, conquista e outorga uma série de outros presentes tão especiais para a nossa vida espiritual. Ele concede o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa. E o Espírito Santo vem recheado com os dons espirituais e vai distribuindo para a igreja de acordo com a sua vontade. E também o Espírito Santo levanta, ergue homens e mulheres para o serviço do reino dos céus. Então a igreja, ela é enriquecida de presentes, porque nós sabemos que a palavra dom tem essa ideia de presente, de algo que é dado, de dádiva de Deus. Lembra-se que as Escrituras diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva, ou seja, todo presente, vem dele, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Há uma variedade de palavras nas Escrituras que se referem a dons, a presentes, a outorgas, a dádivas divinas. Você vai observar na Bíblia, de maneira geral, são 14 palavras. 5 delas em hebraico, no Antigo Testamento, 9 dessas em grego, no Novo Testamento. Uma das mais conhecidas é carismata, que vem da raiz carisma, que é um dos mais conhecidos da igreja, e dá origem a esse termo aí, carismático, os dons carismáticos, que são até uma redundância, podemos assim falar, porque se é carismático, é dom, mas é por isso que nós utilizamos mais a expressão dons espirituais, para referir-se de maneira repetitiva, sim, que esses dons vêm do Espírito Santo. Cremos também nos dons naturais, naquelas habilidades natas com as quais as pessoas nascem, inteligência, um poder aguçado, cognitivo, gente que nasce com a capacidade para tocar instrumentos, para pintar,
para abordar, são dons naturais. E Deus também usa esses dons naturais no seu reino, na sua igreja, no seu serviço. Mas, além disso, há a outorga dos dons espirituais. E a verdade prática diz que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Queremos chamar a atenção de você, professor, de abrir mão, lançar mão de recursos para enriquecer sua aula. Utilize comentários bíblicos, utilize bíblias de estudo, enciclopédias, as ferramentas da internet, a Bíblia Sagrada e a oração para que a sua aula seja enriquecida. Nós vamos nos debruçar muitas vezes sobre textos que estão na primeira carta aos Coríntios, também na carta aos Romanos, carta aos Efésios, mas a primeira carta aos Coríntios vai trazer muitos das bases para esta lição. Então, é bom se debruçar sobre comentários bíblicos. Eu trago como indicação este do Leon Morris, que é bem conhecido da série Cultura Bíblica, que é a introdução em comentário à primeira carta aos Coríntios. Mas também as Bíblias de estudo e outros tantos comentários, introdução ao Novo Testamento, sempre vai trazer informações aprofundadas sobre diversos trechos que estaremos estudando nesse trimestre. A leitura bíblica, ela traz dois textos, um em Romanos e outro em Coríntios. Então, é sempre importante se debruçar exegeticamente sobre esses textos, pois eles vão trazer conhecimentos aprofundados do tema que nós estamos estudando. Quando nós falamos de dons, você pode trazer já na sua aula diversos conceitos e definições trazidas por variados teólogos. É importante também fazer uma dinâmica com os alunos, perguntando, fazendo aquele brainstorming, aquela tempestade de ideias. O que são dons espirituais? O que são dons? Ouvir o que eles respondem, como eles respondem, é interessante para que você, professor, possa sentir sobre qual senda do conhecimento prévio deles você vai andar. E aí, só a partir de ouvi-los, é importante que você traga a sua definição, chamando a atenção que a definição do aluno não é certa nem errada, é uma resposta pessoal, é algo que está relacionado com o seu conhecimento prévio, com a sua cultura primeira. Mas a própria Bíblia de Estudo Pentecostal traz que dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Você pode encontrar tantas outras definições sinônimas acerca dos dons espirituais. Uma coisa interessante sobre dons é as listas que nós vamos encontrar no Novo Testamento acerca deles. Estamos colocando aí no vídeo as listas que nós podemos encontrar em diversos textos das cartas paulinas e também numa epístola de Pedro. E aí você está observando aí no vídeo essas listas que você pode utilizar também na sua aula. Listas intercambiáveis que em nenhum momento tendem a querer ser exaustivas, ou seja, são apenas esses os dons. Não era essa a ideia do autor, inspirado pelo Espírito Santo. Aí se está exemplificando a multiface da graça de Deus revelada nos dons espirituais, que qualitativa e quantitativamente não se restringe somente a esses itens. Qualquer tentativa de resumir dons a essa ou aquela lista é imaturidade, pois nós sabemos que o poder de Deus não se restringe a tópicos. Todo dia Deus nos surpreende, Deus nos usa de maneiras variadas. Mas aí nós temos de maneira qualitativa um eixo norteador de como Deus usa a sua igreja. Chame a atenção dos alunos que essas listas, elas diferenciam-se entre este ou aquele dom, mas há um que aparece praticamente em todas elas. Você já conseguiu observar aí no vídeo qual é o que está aparecendo? Ele mesmo, o dom de profecia. Que coisa linda, né? A Bíblia, ao longo desses textos de listas dos dons espirituais, vai sempre reafirmar o ministério profético. Como nós cremos na atualidade dos dons, é muito interessante observar que Deus ainda levanta profetas na terra. Profetas, nós vamos estudar em uma das lições, o ministério do profeta. Não é somente esses profetões
que são emissores de profetadas. Não, não tem nada a ver com isso. Nós vamos estudar aqui a grandeza, a magnificência do dom de profecia, que não é só abrir a boca e dizer assim diz o Senhor, mas é algo muito mais profundo, muito mais panorâmico, e vale a pena acompanhar esse trimestre para nós aprendermos o que significa. Mas chame a atenção do aluno para que ele esteja envolvido com a ideia do que são os dons espirituais e a sua variedade. Mas o grande mistério da variedade dos dons é a unidade que ele promove. Nesse trimestre tem que se deixar claro, e já agora nesta lição introdutória, lição 1, que o principal ponto norteador de uso dos dons espirituais é a promoção da unidade na igreja. É um mistério tão lindo que Deus poderia dar o mesmo dom a todo mundo, e assim a unidade estaria promovida, pois seríamos homogêneos. Mas Deus caminha por outro lado. Ele enriquece a igreja com uma heterogeneidade de dons para promover uma homogeneidade espiritual. Aleluia! Isso é um mistério que somente o Espírito Santo de Deus consegue promover e administrar. Chame a atenção do seu aluno para isso. Outra coisa bastante interessante está na leitura bíblica, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 4 a 7, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra esta diversidade. Ele utiliza a palavra diversidade 3 vezes para se referir a 3 tipos de manifestações de dons espirituais, e nós elaboramos esta figura para que você possa acompanhar conosco. Ele utiliza no verso 4 a diversidade de dons. A palavra grega aparece aí, charismaton, que se refere aos dons da graça. No versículo 5, ele se refere à diversidade de ministérios ou de diaconion, que se refere às maneiras de servir. E no versículo 6, o apóstolo cita a diversidade de operações, energematon, que se refere às atividades variadas, manifestações de atuações de poder de Deus. Serviço, graça e poder estão intrinsecamente relacionados. É interessante também que a Trindade aparece aqui de maneira explícita. A diversidade de dons é operada pelo Espírito, a diversidade de ministérios é operada pelo Senhor, e Senhor aqui é o Senhor Jesus, Deus Filho. E a diversidade de operações ou de poderes é operada por Deus Pai. A Trindade aparece aqui nessa tríplice encaminhamento, nesse tríplice encaminhamento da divisão dos dons derramados na igreja. Mas assim como o apóstolo ressalta diversidade, ele também ressalta a unidade, a singularidade, a homogeneidade, quando ele diz: o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo. Deus aí, através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, como o eixo norteador, o eixo condutor, a espinha dorsal da manifestação dos dons na igreja. Você pode utilizar essa figura também para enriquecer a sua aula. Outra coisa interessante dessa lição é a palavra ministério, que está aí no versículo 7 de Romanos 12. Quando Paulo diz: se é ministério, seja em ministrar. Chame a atenção da palavra ministério, que vai aparecer diversas vezes no tratamento dos dons espirituais e ministeriais. Ministério não é um status quo, não é uma posição a quem alguém é elevado, não é uma credencial que alguém recebe e lhe garante direitos e privilégios. Não, ministério aqui significa serviço. Uma outra tradução diz no versículo 7, aquele que tem o dom de serviço, o exerça servindo. Uma coisa muito interessante sobre ministério é que essa palavra, na tradução para o português, tem diversos significados. Alguém que é comissionado para desempenhar algum serviço. Alguém que é submisso voluntariamente a outra pessoa para cumprir uma tarefa.
alguém que é equipado com dons espirituais, alguém que desempenha um ou mais serviços no corpo de Cristo, ou seja, ministério é sinônimo de serviço. Infelizmente, ao longo das eras, a igreja sofreu deturpações do uso dos dons, mas nós sabemos que o abuso não tolhe o uso. Nós não podemos tirar os dons, negar os dons, porque uma pequena parcela de pessoas não sabe utilizá-los. Se fosse assim, a igreja em Corinto, que era uma igreja que não sabia usar os dons, o apóstolo Paulo ia botar uma placa: proibido dar lugar ao Espírito Santo aqui. Ninguém usa dom, porque vocês não sabem usar. Mas não aconteceu isso. O apóstolo ensinou pela palavra como a igreja deveria administrar os dons. E é isso que nós devemos fazer ainda hoje. O eixo condutor para o uso dos dons na igreja é a palavra de Deus. Então, no primeiro tópico, você, professor, pode mostrar que os dons espirituais já apareciam de maneira profética, prefigurada no Antigo Testamento. Através dos milagres, dos sinais, dos prodígios, vamos ver muitos homens, como os profetas, como os juízes, como alguns reis, sendo usados por Deus com dons, com poderes extraordinários, sobrenaturais, que eram outorgados pelo Espírito Santo. Mas esses dons, eles não estavam amplamente distribuídos. Lembra a unção do óleo, por exemplo? Ela só era derramada no sacerdote, no rei e no profeta no Antigo Testamento. Mas no Novo, os dons estão distribuídos para todo crente. Não é algo exclusivo a uma classe de pessoas, mas é outorgado para toda a igreja do Senhor. É uma dádiva, então, é um presente de Deus para o salvo. Então você, professor, neste primeiro tópico, trazendo estes comentários, com certeza enriquecerá a lição. No segundo ponto, será discorrido sobre os dons relacionados ao serviço. E aí vale muito a pena você trazer a explicação da palavra serviço, a explicação da palavra grega para ministério, a explicação da palavra grega para diaconia, que é tudo relacionado a trabalho, a serviço, a mão no arado, a alguém que presta uma tarefa em virtude de outro. E aí vem o caráter corporativo dos dons também, que é algo que deve estar muito bem claro e que o comentarista aponta neste segundo ponto. Quando nós estamos falando de dom e de serviços, subentende-se que estamos prestando um serviço para alguém. Isso vai aparecer no versículo 5 do capítulo 12 de Romanos, da leitura bíblica, que nós somos membros uns dos outros, mesmo que sejamos muitos, mesmo que sejamos numerosos, mas estamos relacionados uns aos outros. É o caráter comunitário, o caráter comunal, corporativo dos dons espirituais. Quando eu utilizo o dom para o meu benefício, eu estou realizando um desserviço, um abuso dos dons. Eu estou causando podemos dizer, uma ingerência espiritual, porque o dom nunca é para mim, o dom é para o outro, o serviço da edificação do outro. E a palavra edificar aqui, tirada também da Bíblia de Estudo Pentecostal, significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo dos crentes. Ou seja, eu edifico o outro quando eu uso os dons espirituais. Nós vamos estudar na próxima lição o propósito e a funcionalidade dos dons. Não precisa se aprofundar tanto agora para não ser repetitivo, mas é bom já levantar a bandeira, o sinal amarelo para os alunos, mostrando que o dom nunca é para usufruto próprio, mas sim para a edificação da igreja como um todo. É por isso que a igreja precisa de uns dos outros, precisa do ambiente congregacional, precisa da inter-relação pessoal para que mutuamente seja edificada. Em relação ao uso dos dons,
é importante chamar a atenção que quem vai nortear este uso são as Escrituras Sagradas. Se chegamos em uma comunidade local e os dons não estão sendo usados corretamente, é porque com certeza ali falta ensino das Escrituras. Não podemos supervalorizar os dons depreciando o ensino da palavra, porque uma igreja pode ser rica de dons, mas imatura. E o exemplo bíblico já nos foi dado com a igreja de Corinto, que nós vamos ter a oportunidade também de estudar na próxima lição. Então você não se aprofunda agora. Você não precisa trazer a identidade da igreja corintiana e nem apresentar a sua imaturidade, pois isso é um assunto do próximo domingo. Mas você já pode dar uma pincelada, você já pode dar um teaser, você já pode dar um spoiler, como diz a expressão, para que o aluno já fique curioso acerca do próximo domingo. Em relação às listas dos dons espirituais, você pode pesquisar e pode trazer classificações dadas por diversos autores como um exercício para os alunos, mas sempre chamando a atenção que essas listas não são absolutas. Por exemplo, no livro Doutrinas Bíblicas, do Robert Menzies e do Stanley Orton, ele vai trazer lá na página 142 uma classificação dos dons, dividindo os dons em dons administrativos, ministeriais, de ajuda, de governo e de misericórdia. Então, baseado na funcionalidade e no objetivo do uso daquele dom, ele classifica nesses 5 grandes tópicos, também utilizando as referências bíblicas. É importante também chamar a atenção que muitas pessoas vão dizer assim: eu tenho o dom de visão, não é? Deus me deu o dom de revelação. E muitas vezes alguém abre a Bíblia e diz: não, mas aqui não está dizendo que existe dom de visão, então isso aí não é dom. Nós temos que ter o cuidado, é evidente, de que Deus é Deus, Deus é inesgotável no seu poder, é inesgotável nos seus mistérios, e a cada dia Ele nos capacita com ferramentas, com habilidades novas. Nós sabemos que os tipos de dons estão aqui na Bíblia, mas Deus pode sim habilitar um crente com novas ferramentas espirituais a cada dia. Mas, qualitativamente, nós somos norteados pelas Escrituras Sagradas. Porque senão alguém vai dizer também: eu tenho o dom de dança, né? Eu tenho, sei lá, o dom de artes plásticas. Mas artes plásticas, Bíblia, instrumento musical, esses dons não estão aqui listados nas Escrituras. Evidentemente, porque são outras habilidades que Deus outorga para a igreja. Não podemos dizer que não é dado por Deus. É dado por Deus sim, com certeza, mas não se configuram como tipos de dons espirituais, porque estes estão presentes naquelas listas, repito, qualitativas, muito mais do que quantitativas. Amém? Outra coisa que é importante chamar a atenção é que Corinto, por ser uma igreja problemática, não soube utilizar os dons. Mas não foi só Corinto, não só aquela igreja. As igrejas atuais muitas vezes sofrem isso. E o autor da lição vai chamar a atenção de uma coisa interessante, que é acerca do tempero no uso dos dons, da personalidade de quem o usa. Se uma pessoa se mostra arrogante, autoritária, orgulhosa e busca sua exaltação própria, essa pessoa não está usando corretamente os dons espirituais. Pessoas que mercantilizam o dom. Pessoas que cobram para pregar, cobram para cantar, cobram para profetizar, cobram até para orar por um enfermo. Essas pessoas pagarão um alto preço. Elas sim vão pagar um alto preço diante de Deus, porque o dom não é para enriquecimento de ninguém. O dom não é para ninguém usar como meio de vida. Dom espiritual é para a edificação da igreja. Sabemos que Paulo disse que o trabalhador é digno do seu salário e que alguém que prega, alguém que vive para a obra é digno de ser ajudado pela obra. Mas você pegar o seu dom e tabelar preço no uso desse dom é algo que é considerado até um anátema, uma maldição, porque Deus não deu dom para que ninguém tire proveito e usufruto próprio. Nós devemos servir. E saiba que a quem muito é dado, muito é cobrado. Quem mais recebe dons de Deus
é quem mais vai ser cobrado pelo uso que está sendo feito. Deus não coloca a gente em patamares baseado no dom que temos. O dom espiritual não é termômetro de santidade, não é termômetro de espiritualidade de ninguém, como nós vamos estudar no próximo domingo, quando vamos ver, novamente repito, que uma igreja pode ter muitos dons, mas isso não significa que ela está em santidade. Então, que possamos, irmãos, ser guiados pela palavra de Deus, que possamos ser guiados pelo fruto do Espírito e que, através do uso dos nossos dons, o nome do Senhor seja glorificado. Porque os não crentes também terminam sendo edificados pelo uso dos nossos dons. Quando nós estamos no culto público, exercendo os nossos dons e recebemos visitantes, pessoas que não professam a nossa fé, a maneira como estamos usando os nossos dons vai dizer a percepção que aquelas pessoas terão de igreja, de Deus, da palavra de Deus e etc. Por isso devemos ter muito cuidado como igreja ser equilibrados. É importante também finalizar essa primeira lição com uma breve discussão retomada do trimestre anterior de um equilíbrio sensato e sábio entre o dom espiritual e o fruto do Espírito. Que a igreja nunca supervalorize os dons em detrimento do fruto, porque ela pode terminar sendo uma igreja corintiana. Nós precisamos dosar o fruto do Espírito com o dom espiritual. E o fruto do Espírito é o amor, a paz, a longanimidade, a humildade, a mansidão, a temperança, a alegria, a fé, como os irmãos já conhecem bem. Quando nós dosamos o dom espiritual com esse tempero, nós não vamos cair em erro de sermos autoritários, orgulhosos, prepotentes, utilizando credenciais do dom para nos promover. Que no coração do aluno e do professor da EBD esteja implantada a ideia de dom aliada a serviço, a trabalho, a entrega em função do outro, não é? E também a sua atualidade. Que no desenvolver desta aula se reafirme que os dons são espirituais e atuais, até porque não existe nenhum versículo bíblico que diga que os dons não são para a atualidade. Muito pelo contrário, o texto bíblico, principalmente no original, sempre nos vai dar uma ideia de que Deus continua agindo na igreja através dos dons. Eu me pergunto que se Deus não quisesse que a igreja desenvolvesse os dons, se ele não teria usado Paulo para dizer isso. O apóstolo Paulo foi tão taxativo em outros assuntos, e se os dons não fossem para os nossos dias, o Espírito Santo teria também inspirado o apóstolo para dizer: ei, esquece esse negócio de dom. Mas o dom é para hoje, é para agora, é para mim e para você, igreja pentecostal. Professor, não se furte de desenvolver esses tópicos, não se furte de desenvolver esses objetivos e com certeza você desenvolvendo todos esses conteúdos, ao fim da aula terá contemplado o objetivo geral, que é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Eu quero convidar você a deixar aí um comentário, você que assistiu esta aula, esse compartilhamento de subsídios, né? Pois o nosso objetivo aqui também não é ser exaustivo, não é dar a palavra final sobre o tema, mas apresentar encaminhamentos para que a sua aula seja uma bênção. Então coloca aí no comentário de onde você está. Você nos vê, mas nós não podemos ver você, mas sabemos que você está aí. Então comenta qual é a sua congregação, se você é de nossa igreja. Se você não é, nos assiste de outra cidade, de outro estado, coloca também onde você está. E nós vamos fazer um sorteio com os seus comentários. Vamos sortear um livro e no próximo programa, na lição 2, estaremos apresentando o ganhador e qual foi o livro, tá bom? Mas só vale se você colocar aí o comentário. Paz do Senhor, coloca aí a tua saudação, diz de onde você está nos acompanhando e você vai estar concorrendo um livro. É uma maneira da gente interagir com vocês, pois o programa não é ao vivo, é gravado, mas para a glória de Deus nós temos um público fiel e sabemos que todos com um só propósito, que é o de proclamar, praticar e amar a palavra de Deus. Não desista, são muitos desafios, mas o Senhor tem nos ajudado até aqui.
né? Uma hora a EBD é presencial, outra hora a EBD é virtual, uma hora ela é no domingo, outra hora é durante a semana, uma hora é de dia, outra hora é à noite, mas uma coisa é certa, ela não para. Aleluia! E ela não para porque o Espírito Santo tem nos enchido, tem nos movido e tem nos direcionado. Vamos continuar arvorando a bandeira do Evangelho. Que Deus nos conceda um excelente trimestre, cheio da graça, cheio do uso dos dons do Espírito e que através da minha e da tua vida, muitas outras sejam alcançadas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Receba um abraço nosso em nome de Jesus.